Salve família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um canal de cortes do podcast do canal Vai Vendo Podcast. Conto com todos vocês por lá, beleza? E eu sei que esse momento, por muitas vezes, muitos vídeos que eu assisti seu, André, você sempre relatou muito desse grande homem que foi o seu pai. Sim. O meu pai, ele foi um exemplo para mim, né? Apesar de que ele teve um fim muito trágico e foi algo assim muito chocante, mas o meu pai, ele foi um homem exemplar na minha vida, porque ele, além de ser um homem que eu nunca vi ele com um cigarro na boca, nunca vi ele com coisa errada, ele me ensinava muitos conceitos do que eu sou hoje em dia. Inclusive, uma das últimas conversas que eu tive com ele, justamente ele tocou nesse assunto. Eu lembro até da passagem bíblica que muitas pessoas citam, que é o exemplo que Davi deu ao seu filho Salomão. Porque Davi, antes de morrer, falou assim: meu filho, seja homem. E meu pai me ensinou a ser homem. Mesmo tendo pouco contato com ele, era divorciado da minha mãe. Mais ou menos quando eu tinha 9 para quase 10 anos, ele se separou dela. Foi o período que, depois disso daí, eu tive muito pouco contato com ele. E detalhe, eu rachei minha cabeça e minha memória de infância apagou dali. Quando eu vi meu pai morto, eu tinha 13 anos. Então, se passaram 3 anos e assim, eu só vi as pessoas no passado. Coisa assim que vinha, mas você não tinha que lutar muito. Eu conhecia a pessoa, mas não sabia da onde. Pra lembrar, né? E assim, Parece coisa de filme. É verdade. Gente, eu tenho convivido um pouco, assim, há pouco tempo com o André, mas muito intensamente. E eu tenho visto o dia a dia dele, vocês não têm noção o tamanho e a grandeza que esse homem é, o coração que esse homem é. E ele é um tipo de pessoa que ele sempre fala do pai, né, André? Sim. E eu admiro muito a história. Eu queria que tu me falasse um pouco mais assim, como foi que isso aconteceu. E junto com essa pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre o perdão. Porque eu acho que poucas pessoas conhecem como foi a história da morte do seu pai. Eu vou tentar contar sem me emocionar. Fazer força. E é difícil, gente, porque ele é chorão, tá? No dia 12 de janeiro de 95, um pouco antes do meio-dia, eu morava na mesma casa com minha mãe, onde era um terreiro de macumba. Na ocasião, algumas pessoas próximas de mim, da família, meus irmãos, moravam junto. Os meus irmãos são filhos do primeiro casamento da minha mãe. E eu sou filho do segundo casamento. Os meus irmãos, nessa época, me maltratavam muito, judiavam muito. E, num certo momento, nesse dia 12 de janeiro, eu tive uma discussão com um pedreiro que estava trabalhando na casa. E, por sua vez, esse pedreiro acabou sendo meio que protegido pela minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, na época, ela era narco. Narco, entenderam, né, gente? Porque a gente não pode falar certas palavras aqui no YouTube, né? Vida louca. Então, é tipo assim, Manaus, né? Todos já sabem como é que é. E o meu irmão trabalhava junto com a minha irmã. Minha irmã já era separada de um narco que tinha na cidade de Mauá, muito conhecido na época. Era alguém que era assim, de muita influência, e ela decidiu continuar com o mesmo ramo. Nessa situação,
Eu briguei com eles, meus irmãos ficaram todos contra mim. E eu odiava, sempre odiei droga. Eu peguei, cansado daquilo, eu falei, eu vou chamar a polícia e vou caguetar todo mundo, porque eu não quero mais saber disso na minha casa. Pregar todo mundo, né? E eu fui ligar para a polícia. Quando eu voltei, eu cheguei em casa, na frente de casa estava o meu pai estirado no chão, com 5 tiros a queima-roupa. E o pior de tudo, que na ocasião eu não sabia o que tinha acontecido. Uma pessoa que viu falou assim, foi um dos filhos dele. Nossa. Aí então a polícia na hora pensou, Foi foi o André. Aí, Você tinha quantos anos na época? 13 anos. Nossa. e todos os meus, alguns vizinhos falaram assim, não foi ele, não tem nada a ver, mas a polícia você não tem como explicar isso. E assim, na mesma situação, o que aconteceu? Muitos amigos viraram as costas para mim. Na época eu tinha até uma menina que era namoradinha, coisa de adolescência, e ela passou por mim, fingiu que não me viu. Nossa, que horrível. Até isso. Foi uma coisa assim que chamou a atenção de muita gente. Muitas pessoas apareceram na frente de casa para ver isso. Então lotou a rua. Depois a polícia viu que não era eu, não tinha nada a ver. Algumas pessoas da família do meu pai ficaram contra mim. Tem parentes meus que não conversam comigo até hoje por conta disso. E eu não tenho nada a ver. E o pior de tudo é assim, eu descobri que quem tirou a vida do meu pai foi o meu irmão. E o meu irmão, ele não é filho do meu pai. Meu pai era padrasto dele. E por um motivo chulo, ele descarregou um 38 no meu pai. 5 tiros a queima-roupa. Quando eu vi o meu pai morto, e uma coisa que eu me orgulho muito, meu pai, ele morreu com uma lixa na mão e uma inchada porque ele estava trabalhando. Quando isso aconteceu, eu vi então meu pai morto. Primeiro choque que me deu na hora, eu senti uma tensão na minha cabeça, parece que a minha vista escureceu. E quando clareou, foi quando eu comecei a lembrar de muita coisa. Primeira coisa que me veio na mente. E depois disso, o que aconteceu? Depois dessa situação. Passado um ano, meu irmão, ele foi embora de casa, não viveu mais aqui. Muito tenso, gente. É muito tenso a história dele é muito forte. Quem não aguentar esse tipo de coisa, é melhor não assistir, porque é forte. Aí quando passou um ano de tudo isso, eu fui na casa de uma prima minha e meu irmão estava lá. Ele não falou nada, não teve coragem de falar nada. Nesse momento eu perdoei ele. Depois disso, eu tinha um filho recém-nascido. Eu tinha... Seu irmão. Meu irmão. Ele é só por parte de mãe. Eu tinha um filho recém-nascido. Não podia trabalhar, ficha suja. Estava correndo o processo dele. Eu, na época, comecei a dançar. Dançava break. Gente, André Carpano dançando. Então não vou pedir para ele fazer isso aqui agora, porque não temos espaço. Mas a gente faz um vídeo lá na família Carpano e Babi Sobreira, que é o nosso novo canal, tá, gente? A gente vai, eu prometo para vocês que eu vou gravar um vídeo fazendo ele dançar e cantar, porque canta bem. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu já era professor de dança. E com o pouco que eu ganhava nessa época e alguns biquinhos que eu fazia, eu ainda sustentei o meu irmão por 3 anos e meio. O que cometeu o homicídio tirou o CPF do seu pai? Isso. Um paradoxo em tudo isso, eu nunca falei de Jesus, do meu irmão, para ninguém da minha família, com exceção da minha mãe.
Nunca falei de Jesus para ninguém. Eu me converti alguns anos depois. Foi no ano de 2000 que eu me converti, então já tinha se passado já um bom tempo, né? E na ocasião, o filho desse meu irmão, eu nunca preguei para ele, mas sempre ele falava pro pai dele: eu vou seguir os passos do meu tio. Que lindo, André. Hoje ele é um obreiro. Isso é muito lindo, porque eu costumo dizer a todos, e as pessoas que me conhecem também sabem, que